A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Donizete, seu irmão em Cristo. E eu quero falar de algo interessantíssimo aqui. Quero comentar um pouco sobre, para você que é pastor, aí da sua igreja, falar sobre como você ter a sua igreja em nível de crescimento. Eu tenho contemplado que algumas igrejas está enfrentando um vasto problema de crescimento, onde começa a crescer e chega num determinado nível, não cresce mais. Outras, em vez de crescer, ela está diminuindo cada vez mais. E eu quero te fazer uma pergunta. Em quem você deve achar que a culpa está? Você é um pastor? Muitas das vezes nós começamos a jogar para cima dos membros, para cima dos erros de alguns que estão dentro da igreja. E eu quero aqui, com um propósito, te ajudar você a fazer com que a sua igreja venha ter um alto nível de crescimento espiritual. Eu quero te dizer aqui para você também, não esquecer e não fugir do foco, que a igreja, ela não deve ser crescida somente vertical, mas ela deve crescer verticalmente e horizontalmente. Como assim, pastor? Ela deve crescer no modo material e também no modo espiritual. E eu quero também te dizer que, sem medo de errar, que a igreja que cresce espiritualmente, ela também cresce materialmente. E isto eu digo para você que é um pastor, eu quero hoje ajudar você para que, porque a Bíblia diz o seguinte, aprendeis uns com os outros. Eu tenho certeza que também eu aprendo todos os santos dias. Sempre vai ter alguém dizendo, olha, se for assim vai melhor. Então, filho, meu irmão em Cristo, primeira coisa que o pastor, para que a igreja dele venha crescer, para que a igreja dele venha prosperar, primeiro nível que ele deve se encarar e começar a ser uma rocha é na oração. Se o pastor ele não jejuar, ele não orar, com certeza ele vai ser vulnerável ao ataque do diabo. Pastor, mas espera aí, não orar, não jejuar, vai estar vulnerável ao ataque de Satanás? Sim, vai estar. Porque imagine uma coisa, você está na frente de algo que é tão complicado quanto você imagina, filho. Mas você pode estar perguntando para mim agora, por que, pastor? Olha, nós pastores, nós estamos preparando uma nação, um povo, pessoas, cujo eu também tenho que me preparar. Imagine, você vai falar sobre o céu e o inferno. Algo que nós cremos pela fé. Algo que nós cremos porque aprendemos da Bíblia. E nós deveremos passar isso para muitas pessoas que talvez não sabem ler. Muitas pessoas que às vezes ele não têm um raciocínio como o seu. Eu me lembro agora do apóstolo Paulo. Ele começa a fazer uma declaração importantíssima. Ele disse, claro, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Sabe o que é isso? Você que é um pastor, você tem a sua igreja. E você tem que ser muito sábio. E uma da sabedoria, vou dizer claro, a sabedoria é algo que o homem alcança das mãos de Deus. Não existe outra fonte. Sabedoria é fonte de Deus. Então, filho, primeira coisa que o pastor ele deve ser de oração. Orar mesmo. Apresentar todo o rebanho dele. Está em oração, como diz em Hebreus. Obedecei os vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma. Então, se você
até hoje, não se preocupa em orar para cada membro da sua igreja, para cada jovem. Eu vou te dizer uma coisa sem medo de errar. Com certeza é muito pesado você ter no peito essa convicção que você tem que orar mesmo para aquele crente mais rebelde que está dentro da igreja. E a oração sua deve ser esta: que o Senhor venha fortalecer aquele membro para que ele se converta dia após dia. Como diz o apóstolo Paulo, suportais os fracos até que ele seja crescido do Senhor. Escute, sabe qual é um dos maiores problemas que nós encontramos hoje na igreja? Que o pastor, ele quer fazer o papel de Deus dentro da igreja. Como assim, pastor? Não deu para entender. Sabe? Olha, a rede é lançada ao mar, certo? Quando vêm os peixes, todo apanhado. Mas quem vai fazer a separação? Jesus, o nosso Deus. Então, se você começa a fazer a separação de dentro da sua igreja, você pode ter certeza, vai cumprir aquela palavra que diz: todo reino dividido contra si mesmo cairá. E você não poderá fazer, porque quem vai separar bodes da ovelha é o pastor. E esse pastor que estou mencionando é Jesus. Nós recebemos a função de liderança. Todos nós sabemos que desde Gênesis e Apocalipse, quando Deus começa a formar um grupo para conduzi-las, Deus levanta um líder. Deus sempre levantou alguém para conduzir alguém. Então, e esse líder tem que ser dotado de uma boa postura, de uma boa comunicação. E por falar em comunicação, tem pastor que está passando por muitos problemas. Sabe qual é o problema dele? Falta de comunicação com os membros. O pastor tem que se interagir. Eu sei de cor e salteado que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós subimos no altar e nós temos um baita problema para resolver. Mas isso aí jamais pode interferir você com seus membros. Jamais, em tempo algum. Você tem que sempre trazer uma palavra de boas novas para que o povo... Imagina o seguinte, deixa eu clarear um pouquinho mais essa conversa. Pastor, pessoas que vai na igreja são pessoas que na maioria das vezes colocam a igreja como uma única opção para a sua vida. São pessoas que entram na igreja, são pessoas atormentadas de espírito, até porque o convite de Jesus foi claro: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vem pessoas com problemas na família, vem pessoas com problemas de saúde, vem pessoas com problema de perturbação mental, vem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. E sabe o que é isso? Você e eu, como pastor, e os demais obreiros que estamos na igreja, nós temos que estar como Pedro lá no templo da Porta Formosa, quando aquele aleijado pediu: dá-me uma esmola, por favor. Nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, agora eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, se eu como pastor, você como pastor, sempre nós tivermos uma palavra saudável na igreja, sempre nós tivermos uma boa comunicação com os membros, atender todos por iguais, tanto aquele que é rebelde, o jovem rebelde. Eu já vi pastores tendo vastos problemas com os jovens da igreja. Me pergunte uma coisa, deixa eu falar para você, como estão os jovens na igreja hoje? Responde para mim, você que está aí na sua igreja, como estão os jovens na tua igreja? O filho, nós pastores devemos ter toda a atenção para o jovem. É claro que eu não estou dizendo para você que pegar leve com o jovem não, mas estou dizendo para você abraçar a juventude da igreja, trazê-las, ampará-las, porque o que nós não oferecemos, o mundo está oferecendo. Sabe o que é? Companheirismo. Apesar que os companheiros que eles acham pelo mundo são companheiros que vai levar ao precipício, ao abismo. E nós, como os pastores, nós temos esse talento nas mãos e muitas vezes nós não usamos ele. Hoje a igreja precisa ser um lar de famílias de paz. E outro detalhe, em segundo lugar, eu quero dizer aqui para o crescimento da igreja,
Humildade. Se o pastor não for um pastor humilde, jamais a igreja vai receber ele. O pastor precisa ser humilde. Eu não estou falando de humildade de veste, porque muitas vezes eu já vi pessoas, deixa eu dizer uma coisa muito interessante, eu já vi pessoas mal vestidas, mas toca na ferida dele para você ver. É como o cupim, nem que arranca a cabeça dele, mas ele prefere ficar agarrado. Então, eu digo para você sem medo de errar, símbolo de humildade não é uma veste pobre. Sabe o que é humildade? Dependência de Deus. O pastor que era humilde, ele começa a reconhecer que o maior poder de dentro da igreja se chama Espírito Santo. O pastor simplesmente, ele transmite o poder do Espírito Santo para todo o seu rebanho, para as suas ovelhas. Quando o pastor começa a assumir como um Hitler, como de um batalhão, de um exército, de um coronel, você pode ter certeza, não irá para frente, porque o próprio Jesus foi humilde. Ele nos deixou o símbolo da humildade. Então isso, você quer a igreja crescer? Começa. Eu não estou dizendo para você aqui que você tem que apoiar pecado dentro da sua igreja. Apoiar pecado é uma coisa. Apoiar o pecador é outra história. Até a própria Bíblia diz que ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Lembra do que Jesus disse para aquela mulher adúltera? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, filho, para dizer uma coisa para você, jamais você como pastor vai conseguir consertar todos os membros da tua igreja, jamais em tempo algum. É claro que o pastor, ele deverá por obrigação combater o pecado dentro da igreja, porque ele vai ter que prestar conta no dia do juízo final. Mas lembra-se de uma coisa, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu já vi pastor dizer, é melhor uma igreja com pouca gente, mas que seja salvo. Mas deixa eu dizer uma coisa, está atropelando uma passagem bíblica. A rede é lançada, vem as espécies de peixe, e a escolha Jesus vai fazer no juízo final. Muitos são chamados, muitos vêm, mas poucos são escolhidos. É claro, é certo, e é muito lógico. Lá em Mateus capítulo 25, acerca das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Isso fala a característica da igreja, que a metade dela vai subir no arrebatamento e a metade não. Então, pastor, seja humilde. A humildade, ela cabe em tudo quanto é lugar. Você ser humilde com seu rebanho, você atender todos. Seja diálogo, porque a própria palavra do Senhor, seja comunicáveis. Tenha comunicação com sua igreja. Comunicação. E por falar em comunicação, isso vai muito mais longe. Porque todos nós sabemos que existe a comunicação verbal e existe a comunicação corporal. Então, eu posso estar dizendo sim, mas o meu corpo está dizendo não. Então eu posso muito bem trazer uma palavra de doutrina dentro da palavra, uma doutrina de correção da verdade, mas todos os membros poderão aceitar aquela doutrina. Tem horas, muitas vezes, que o pastor até fala pouco e Deus fala muito. E muitas das vezes nós vimos pastores que falam tanto e não falou absolutamente nada. Então, eu quero que todas as igrejas cresçam, tenham aquele propósito de crescer. Sabe qual é o terceiro detalhe que eu quero dizer aqui? Que o pastor, ele tem que confiar no seu rebanho. Que o pastor, ele tem que confiar nos seus obreiros. A maior parte das igrejas, pastores que deixam de apoiar alguns obreiros com medo, porque tem pavor de que aquele obreiro venha crescer maior do que ele e venha aparecer. E todos começam a enxergar assim.
Está na hora de tirar esse pastor e colocar aquele obreiro, porque aquele obreiro é muito mais abençoado. Filho, está esquecendo da Bíblia. A própria palavra do Senhor nos diz: uns são chamados para pastores, outros para liderança. Cada um de dentro da igreja tem uma vocação, tem um chamado. Então, se o pastor começa a deixar que cada um comece a executar seus talentos, suas vocações, começa a deixar que os dons, como está escrito em Coríntios, faça-se tudo decentemente com ordem, porque os dons são dados pelo Espírito Santo na intenção de que a igreja venha ter crescimento, venha ter edificação. Então o pastor tem que começar a levantar os obreiros. Hoje outra questão que nós vemos é obreiros amedrontados, que os pastores amedrontam os obreiros para que os obreiros não venham a ser obreiros dignos de aceitação. E nisso a igreja começa a perder, a igreja começa a decair, a igreja começa a sofrer, a igreja começa a perder. Porque você entra numa igreja que você vê os obreiros todos ativos, nossa, isso dá uma segurança para a igreja, isso é uma força na igreja. Então, filho, deixa os obreiros estar disposto, apoia os obreiros. Se algum deles errar, chega com ele mansamente, corrige, com amor, com carinho, com perseverança. Me diga uma coisa, o que é um rei sem os seus súditos? Absolutamente nada. Um rei só não conquista o império. Ele tem que confiar no seu exército. Confia nos seus exércitos dentro da igreja, os obreiros. Dê honra para eles. Abre espaço para eles. Deixe trabalhar por instantânea vontade. É isso. Aceitar que os obreiros possam crescer. E fique tranquilo, o obreiro não vai assumir o seu cargo se você é um chamado por Deus para liderar a sua igreja. Porque a quem Deus chama e acabou. O quarto, quinto, que eu quero te dizer aqui, é exatamente esse. O líder que cresce é o líder que reconhece que ele precisa de conselho.